Certa vez, na antiga Babilônia, vivia um homem muito rico chamado Arcade. Era conhecido por toda parte em virtude de sua grande fortuna. Também era famoso pela sua liberalidade. Era generoso em suas caridades e com sua família. Também era pródigo em seus gastos. Mas assim mesmo, a cada ano, a riqueza dele aumentava em valor maior do que suas despesas a consumiam. Certos amigos da juventude vinham a ter com ele e diziam: Você, Arcade, tem mais sorte do que nós. Tornou-se o homem mais rico de toda a Babilônia, ao passo que nós continuamos a lutar pela nossa sobrevivência. Você pode usar as vestimentas mais ricas e provar das melhores iguarias, enquanto nós podemos nos dar por satisfeitos quando conseguimos cobrir nossos corpos com o mínimo que seja apresentável e alimentar-nos e as nossas famílias do melhor que pudermos. Houve época em que éramos iguais, estudávamos com o mesmo mestre, participávamos dos mesmos jogos e nem nos estudos nem nos jogos você se sobressaía, muito menos nos anos que se passaram se revelou cidadão mais honrado do que nós. Também não trabalhou mais árdua ou fielmente, se é que vale o nosso julgamento. Por que então um mero acaso da sorte escolheu você para gozar todas as coisas boas da vida, ignorando outros como nós, igualmente merecedores? Neste ponto, Arcade protestou, dizendo: Se vocês não conseguiram mais do que uma mera sobrevivência desde quando éramos jovens, é porque ou não aprenderam as leis que controlam a formação da riqueza ou não as seguem fielmente. O mero acaso é uma deusa nefasta que não faz bem a qualquer pessoa. Pelo contrário, ela leva à ruína quase todos que dela recebem dádivas de ouro pelas quais não tiveram de trabalhar em troca. Ela os transforma em perdulários que logo desperdiçam tudo o que receberam, restando-lhes ao final vontades e desejos intoleráveis que não podem mais satisfazer. Já outros, também aquinhoados pela sorte, tornam-se avarentos e armazenam suas riquezas com medo de gastar o que possuem, sabendo que não têm capacidade de recuperá-las depois. São acometidos ainda pelo terror dos ladrões e assim se condicionam a levar vidas vazias e miseráveis. Outros é provável que se apossam do ouro que ganharam sem merecer e o fazem render, vivendo felizes e contentes, mas são tão poucos que deles só tenho notícia por ouvir falar. Pensem nos homens que receberam fortunas de forma súbita e me digam se não é assim a história deles. Os amigos admitiram que suas palavras se aplicavam perfeitamente aos homens que conheciam e que haviam herdado ou ganhado fortunas. Pediram então a ele que lhes explicasse como se havia apossado de tantos bens. Arcade então narrou sua história. Quando eu era jovem, olhei à minha volta e observei que existia o que podia trazer a felicidade e o contentamento. Compreendi ainda que a riqueza aumentava a intensidade destas coisas. A riqueza é poder, com ela muito se torna possível. Pode-se decorar a casa com os ornamentos mais ricos. Pode-se viajar a países distantes. Pode-se provar de iguarias vindas de regiões longínquas. Pode-se adquirir os belos produtos do ourives e do joalheiro. Pode-se erguer soberbos templos e dedicá-los aos deuses. Pode-se fazer todas estas coisas e outros mais que fazem o deleite dos sentidos e o encantamento da alma. Assim, ao me dar conta de tudo isso, decidi exigir minha participação nas boas coisas da vida. Não seria aquele a ficar de fora, à distância, olhando com inveja os que gozam a vida. Não me contentaria em me cobrir com os tecidos mais baratos e de mínima respeitabilidade. Não me satisfaria com o quinhão dos pobres. Ao contrário, queria me tornar um conviva no banquete das coisas agradáveis. Sendo eu, como sabem, filho de um mercador humilde, membro de uma família numerosa e, portanto, sem esperanças de uma bela herança,
dotado apenas de conhecimento e habilidades apenas medianos, como vocês colocaram de forma franca, decidi que para atingir o que eu pretendia faziam-se necessários tempo e estudo. Os homens têm tempo de sobra ao seu dispor. Cada qual de vocês deixou o tempo passar em quantidade suficiente para permitir a cada um se tornar rico. No entanto, vocês próprios admitem, não têm nada para mostrar a não ser suas famílias, das quais, aliás, devem se orgulhar. Quanto ao estudo, nosso próprio e sábio mestre nos ensinou que o conhecimento é de dois tipos. O primeiro consiste no que aprendemos e que sabemos, o outro trata de treinamento, que nos ensina a procurar aquilo que ainda não sabemos. Foi assim que decidi descobrir como se pode construir uma fortuna e, depois de descobri-lo, fazer disso uma tarefa e fazê-la bem. Pois não é sensato que aproveitemos o momento em que nos expomos ao brilho do sol, já que teremos mágoas suficientes quando passarmos para a escuridão do mundo do além? Empreguei-me como escrivão no cartório de registros, trabalhando longamente todo dia na confecção das tábuas de argila, moldes de contratos e leis. Trabalhava semana após semana, mês após mês, e no entanto pouco podia mostrar como meus rendimentos. Estes eram consumidos na alimentação, vestuários, oferendas aos deuses e outros itens mais de que não posso agora me lembrar. Mas minha decisão continuava inquebrantável. Certo dia, Algamite, que vivia de emprestar dinheiro, veio à prefeitura e encomendou uma cópia da Lei Nona, dizendo-me: preciso disto para daqui a 2 dias. Se você o fizer neste prazo, lhe darei 2 moedas de cobre. Labutei arduamente, mas a lei era muito comprida e não estava pronta quando Algamite veio buscá-la. Enfureceu-se sobremaneira e, se eu fosse escravo dele, teria me castigado. Mas eu sabia que o prefeito não permitiria que me batessem, então perdi o medo e lhe disse: Algamite, você é um homem muito rico. Eu passarei toda a noite a trabalhar sobre a argila e ao raiar do sol a cópia da sua lei estará pronta, desde que me diga como posso fazer para também me tornar rico. Ele sorriu e disse: você é um tratante e um abelhudo, mas aceito o acordo. Passei aquela noite toda a lavrar e gravar, apesar da dor que sentia nas costas e do cheiro de vela que me fazia doer a cabeça, até que meus olhos não podiam mais enxergar. Mas quando ele voltou ao amanhecer, as tábuas estavam prontas. Agora, disse eu, conte-me o que me prometeu. Você cumpriu sua parte do acordo, meu filho, disse ele com bondade, e estou pronto a cumprir a minha. Vou lhe dizer as coisas de que quer saber, porque já estou em idade avançada e uma língua calejada gosta de ficar solta. Quando a juventude procura os mais velhos em busca de conselhos, recebe a sabedoria adquirida através dos anos, mas é frequente os jovens pensarem que os idosos só dispõem de conhecimento do passado. Com isso, perdem a oportunidade de aprender. Mas lembre-se sempre de que o sol que brilha hoje é o mesmo que brilhou para o seu pai quando ele nasceu e que vai brilhar para o seu último neto antes deste passar para a vida do além. Os pensamentos da juventude, continuou, são luzes brilhantes que resplandecem como meteoros, iluminando o céu, mas a sabedoria dos mais velhos é como as estrelas fixas, cujo brilho perene guia os marinheiros em suas rotas. Lembre-se bem das minhas palavras, pois se não o fizer, nunca entenderá a verdade que vou lhe dizer e achará que gastou toda a sua noite de trabalho em vão. Então, olhou para mim de forma perspicaz por baixo de um senho hirsuto e disse num tom baixo, porém vigoroso: encontrei o caminho para obter riquezas quando decidi que poderia guardar uma parte de tudo o que eu ganhava. E assim também poderá você fazer. Continuou a olhar para mim de uma forma penetrante, mas não disse mais nada. É só isso? Perguntei.
Só isso foi suficiente para transformar um pastor de ovelhas num homem que vive de emprestar dinheiro, respondeu ele. Mas eu posso guardar tudo que ganho, não? Nada disso, interveio ele. Então você não paga ao alfaiate, não paga ao fabricante de sandálias, não paga pelas coisas que come e bebe? Como você poderia viver na Babilônia sem gastar? O que tem você para mostrar como resultado do seu trabalho do mês passado e do ano passado? Tolo! Você paga a todos menos a si mesmo. Palerma, você labuta para os outros. Como também é escravo e trabalha pelo que lhe dá seu amo para comer e vestir. Se você guardasse 1/10 do que ganha, quanto teria acumulado em 10 anos? Minha perícia com os números não me permitiu titubear na resposta. Tanto quanto eu ganho em 1 ano. Isto é apenas meia verdade, retrucou ele. Cada moeda de ouro que guarda é um escravo trabalhando para você. Cada moeda de cobre que a de ouro rende é como a filha da primeira que também pode lhe trazer lucro. Se o seu propósito é ficar rico, então o que você poupa tem de render, bem como os filhos da renda, de forma que todos lhe possibilitem chegar à abundância que almeja. Você pode pensar que o que lhe ensino não vale a sua longa noite de trabalho, continuou. Mas quando entender realmente toda a verdade do que ora lhe digo, vai ver que estou lhe pagando 1000 vezes mais do que devia. Uma parte de tudo que você ganha pode guardar, não deve ser menos do que 1/10, mesmo que ganhe muito pouco. E pode ser muito mais do que 1/10 se puder dispor. Primeiro pague a você mesmo. Não faça compras no alfaiate e na fábrica de sandálias em valores superiores ao que você pode pagar com o restante do seu salário. Lembrando-se de que ainda necessita de uma parcela para comida, caridade e oferenda aos deuses. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma semente minúscula. A primeira moeda de cobre que economizar é a semente a partir da qual crescerá a sua árvore. Plante-a rápido e a árvore surgirá ligeira. E quanto mais constante for aguando e tratando sua planta com economias sucessivas, mais cedo se acomodará satisfeito sob sua sombra. E assim dizendo, apanhou as tábuas e se afastou. Pensei muito no que ele me dissera e seus conselhos me pareceram inteligentes. Então decidi colocá-los em prática. Cada vez que recebia, separava uma das 10 moedas de cobre e a reservava. E por incrível que pareça, não fiquei mais necessitado de dinheiro do que já era anteriormente. Notei pouca diferença ao tentar continuar o mesmo estilo de vida sem ter de usar o dinheiro economizado. Mas à medida que cresciam minhas economias, ficava tentado com frequência a gastá-las no todo ou em parte, nas belas mercadorias que os comerciantes exibiam, trazidas em navios e camelos da terra dos fenícios. Mas sempre acabava me controlando de forma sábia. 12 meses após sua visita, Algamite retornou e me disse: Filho, você pagou a si mesmo uma quantia não inferior a 1/10 de tudo o que ganhou no ano passado? Respondi orgulhoso. Sim, mestre, foi o que fiz. Muito bem, disse ele num largo sorriso. E o que foi feito destas economias? Dei-as a Asmur, o oleiro, que me disse estar pronto para viajar pelos mares até a longínqua terra de Tiro, onde compraria para mim algumas belas joias dos fenícios. Quando voltar, as venderemos por preços vultosos e dividiremos os ganhos. Os tolos têm de aprender, rosnou ele. Mas por que confiar num oleiro que nada entende de joias? Você procuraria o padeiro para se informar sobre o curso dos astros? Não, pela minha túnica, iria ao astrólogo, caso pudesse pensar. Lá se foram suas economias, jovem. Você acaba de sacudir pelas raízes sua árvore de riquezas. Mas plante de novo. Tente mais uma vez. E então, quando quiser conselho sobre o negócio de joias, dirija-se ao joalheiro. Se quiser saber a respeito da criação de ovelhas, dirija-se ao pastor.
Conselhos se dão de graças, mas faça questão de só considerar os que realmente valem a pena. Aquele que se aconselha quanto ao investimento de suas economias com alguém desprovido de experiência no assunto, vai ter de pagar estas economias como multa por não saber discernir a falsidade das opiniões destes conselheiros. E assim dizendo, partiu de novo. E passou-se justo como se havia previsto, pois os fenícios são uns patifes e venderam a Asmur objetos de vidro sem valor que pareciam joias. Comecei então tudo de novo e, seguindo a orientação de Algamiste, economizando cada 10ª moeda de cobre, o que agora era mais fácil, já que eu estava acostumado. E novamente, 12 meses depois, surge Algamite um dia na sala dos escribas e se dirige a mim. Algum progresso desde a última vez que nos vimos? Tenho pago a mim mesmo fielmente, respondi, e as economias resultantes confiei a Águer, o fabricante de escudos, para a compra de bronze. A cada 4 meses me paga dividendos. Muito bem, o que você faz com os dividendos? Faço uma festa com muito mel e vinho fino e bolos com especiarias. Também comprei uma túnica vermelha e algum dia espero comprar um jumento para o meu transporte. Neste ponto, Algamite não pôde conter o riso. Você come os filhotes de suas economias. Como pode então esperar que trabalhem para você e gerar ainda mais filhotes que também trabalhem para você? Arrume primeiro um batalhão de escravos dourados para depois gozar de um fino banquete sem remorsos. E partiu mais uma vez. Não vi sinal dele nos 2 anos seguintes, após os quais retornou apresentando uma face mais enrugada e papadas nos olhos, sinais de seu envelhecimento recente. Disse assim que me viu: Arcade, conseguiu a riqueza com que tanto sonhava? Ainda não tenho tudo o que desejava, respondi, mas já tenho algo que rende e cujos rendimentos também já começam a render. E segue ainda o conselho dos olheiros? Os olheiros dão bons conselhos quanto à fabricação de tijolos, retruquei. Arcade, continuou ele, você aprendeu bem suas lições. Primeiro viu que é preciso viver com menos do que se ganha. Em seguida, aprendeu a procurar os conselhos dos que são competentes pela sua própria experiência. E finalmente descobriu como fazer o ouro trabalhar para você. Você ensinou a si próprio a prática de adquirir dinheiro, como guardá-lo e como usá-lo. E desta forma você tem competência suficiente para assumir um cargo de responsabilidade. Estou cada dia mais velho. Meus filhos só pensam em gastar e não se preocupam em ganhar. Meus negócios são muitos e temo serem demasiados para um homem da minha idade cuidar. Se você quiser ir comigo para Nippur e tomar conta de minhas terras, farei de você meu sócio, com participação nas minhas posses. Fui então para Nippur e me encarreguei de seus enormes domínios. Devido à minha ambição e ao fato de que dominava agora as 3 leis necessárias ao controle bem-sucedido da riqueza, fui capaz de aumentar em muito o valor das propriedades. Prosperei muito e quando o espírito de Algamite partiu para o reino das sombras, recebi uma parte dos bens dele de acordo com o que ele havia providenciado legalmente. E assim falou Arcade. Ao terminar sua história, um de seus amigos disse: realmente você teve sorte em ter se tornado o herdeiro de Algamite. Tive sorte apenas no fato de nutrir o desejo de prosperar antes de encontrar Algamite. Não provei minha determinação de propósito ao guardar durante 4 anos 1/10 do que ganhava? Você diria que teve sorte um pescador que estudou durante anos o hábito dos peixes, de tal forma que agora sabia onde jogar sua rede para apanhá-los em cada mudança do vento? A oportunidade é uma deusa altiva que não perde tempo com os despreparados. Você teve força de vontade suficiente para se manter na luta depois de perder as economias do primeiro ano. Isto não é comum, disse um outro amigo. Força de vontade, atalhou Arcade. Que disparate!
Você acha que a força de vontade dá a um homem a força para levantar uma carga que um camelo não consegue carregar ou puxar uma outra que um carro de bois não logra mover? Força de vontade não é senão o propósito inquebrantável de levar a cabo uma tarefa que você se propôs a terminar. Se me proponho a uma tarefa, mesmo que seja simples e tola, vou levá-la a cabo. Senão, como poderia ter confiança na minha capacidade de realizar coisas mais importantes? Se me propusesse, nos próximos 100 dias, toda vez que eu atravessar a ponte que leva à cidade, vou apanhar uma pedra e atirar no rio. Eu o faria. Se no 7º dia eu passasse pela ponte sem me lembrar da tarefa, não diria: deixe estar, amanhã atiro 2 pedras, que o efeito é o mesmo. Ao invés, voltaria atrás e atiraria aquela pedra. Ou também no 20º dia eu não diria: Arcade, isto é perda de tempo, pare de lançar uma pedra por dia. Jogue uma porção delas de uma vez e acabe para sempre com a tarefa. Não, eu não diria nem faria isso. Quando me dedico a uma tarefa, eu a executo até o fim. E, portanto, tenho o cuidado de não começar tarefas difíceis ou impraticáveis, pois amo o lazer. E aí disse um outro amigo: se é verdade o que diz, e razoável como parece, então se todos os homens o fizerem, já que é tão simples, não haveria riqueza suficiente para todos. A riqueza floresce onde quer que o homem despenda energia, Arcade retrucou. Se um homem rico constrói para si um novo palácio, significa que o dinheiro dele evaporou? Não, o vendedor de tijolos recebeu a parte dele, bem como o trabalhador, bem como o artista, e igualmente todos os que participaram na construção da casa. E depois, quando terminado, não vale o palácio aquilo que custou? O terreno onde se situa não vale mais agora que o palácio lá está? E o terreno ao lado não subiu de valor? A riqueza cresce de maneira mágica. Não há homem que possa prever os limites do crescimento. Os fenícios não construíram cidades grandiosas em costas inóspitas com a riqueza que veio através do comércio de seus navios pelos mares afora? Então, o que nos aconselha para que também possamos ficar ricos? Perguntou ainda outro dos amigos. Os anos se passaram e não somos mais jovens, nem temos nada reservado para poder começar. Aconselho seguirem a sabedoria de Algamite, dizendo a si mesmos: uma parte do que eu ganho eu posso sempre guardar. Repitam isto de manhã ao se levantarem, e ao meio-dia, e à noite ainda. Repitam a toda hora de cada dia. Repitam até que as palavras fiquem gravadas como letras de fogo através do céu. Marquem a ferro e fogo esta ideia em si mesmos. Encham a cabeça com este pensamento e aí passem a separar uma parcela que lhes pareça cabível. Não deixem que esta seja menos do que 1/10 e reservem-na. Reorganizem suas outras despesas, se necessário, mas reservem primeiro a parcela. Logo sentirão que sensação agradável é possuir um tesouro que só vocês podem reivindicar e que lhes estimula na medida em que cresce. Ficarão contaminados por uma nova alegria de viver. Vão querer se esforçar ainda mais para ganhar ainda mais, pois dos seus ganhos acrescidos não sairá a mesma parcela que também guardarão? Então aprendam a fazer seu tesouro trabalhar para vocês, façam deles um escravo, façam ainda com que os filhos deste escravo e os filhos dos filhos trabalhem também para vocês. Garantam um rendimento para o futuro. Observem os mais velhos e não se esqueçam de que no porvir vocês também serão velhos. Portanto, invistam seu tesouro com a maior precaução para que não se perca. Taxas de rendimento a nível de usura são sereias enganadoras, cujo belo canto só serve para atrair os incautos de encontro aos rochedos da falência e do remorso. Providencie também para que suas famílias não passem necessidade, caso os deuses os levem para seus domínios. É sempre possível protegê-los, fazendo pagamentos a intervalos regulares.
Assim, o homem previdente não espera obter primeiro uma soma vultosa para depois tomar a iniciativa de prover pela família. Aconselhem-se junto a homens sábios, procurem a instrução dos que lidam diariamente com dinheiro, deixem que os ajudem a evitar o erro que eu mesmo cometi ao confiar meu dinheiro a Asmur, o oleiro. Rendimentos menores, porém seguros, são muito mais desejáveis do que correr o risco. Aproveitem a vida enquanto aqui se encontram. Não se esforcem ao extremo, nem tentem exagerar na economia. Se 1/10 de tudo que ganham é o máximo que podem economizar sem desconforto, fiquem contentes de poder guardar esta parcela. Vivam de acordo com suas rendas e não se tornem avarentos e medrosos de gastar. A vida é boa e rica naquilo que vale a pena gozar. Os amigos agradeceram e partiram. Alguns permaneciam calados, pois não tinham imaginação e não podiam entender. Outros usaram do sarcasmo, dizendo que um homem tão rico deveria dividir a fortuna com velhos amigos menos aquinhoados com a sorte. Mas outros, ainda, traziam em seus olhos uma nova luz. Compreenderam que Algamite voltava sempre à sala dos escribas porque estava observando um jovem abrir caminho das trevas à luz. Quando encontrasse a luz, haveria um lugar reservado para ele. Ninguém poderia ocupar este lugar antes que tivesse posto em prática sozinho o próprio entendimento, antes que tivesse pronto para a oportunidade. Estes últimos amigos foram os que nos anos subsequentes visitaram frequentemente Arcade, que os recebia com grande prazer. Ele os aconselhava e partilhava com eles sua sabedoria, como o fazem os homens que possuem experiências abrangentes, e também os auxiliava a investir as suas economias de modo a render-lhes bons juros, dentro de critérios de segurança e de forma a não se perderem ou se prenderem em investimentos que não rendessem dividendos. O ponto decisivo na vida destes homens aconteceu naquele dia em que se deram conta da verdade passada de Algamite a Arcade e de Arcade a eles próprios. Uma parte do que ganha, você pode sempre guardar.